Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Estamos de volta para falar de uma das teorias que quebrou os paradigmas da administração, contando com as teorias que vinham até o momento, essa abordagem clássica de uma administração inflexível, rígida, enquanto o operário é tratado como máquina, o seu trabalho é todo mecanicista. A teoria que nós vamos ver hoje, teoria das relações humanas, ela vem para dar um enfoque maior no indivíduo enquanto pessoa, beleza? Nós vamos trabalhar aí nessa parte 1 com 2 vídeos da nossa teoria humanística da administração ou escola da administração humanística também, né? Começando aí com a ideia principal, como eu já falei para vocês, a ideia principal da teoria das relações humanas era humanizar um pouco mais as formas de trabalho, tendo em vista que nós viemos de uma abordagem clássica, enquanto o homem era apenas uma peça do grande maquinário da empresa, da indústria. Então a ideia era democratizar um pouco mais e tornar um pouco mais acessível aos sentimentos, os anseios, expectativas do indivíduo enquanto trabalhador de uma organização. E aí, obviamente, essa ideia de humanizar mais essas relações pessoais do indivíduo trouxe para nós também uma abordagem mais revoltada à psique do ser humano, ou seja, uma abordagem um pouco mais, digamos, psicológica, tratando as partes, as relações humanistas do indivíduo para entender esse trabalhador dentro da organização. Então começou a ter o desenvolvimento, eu coloco aqui para vocês, das ciências humanas, principalmente o estudo da psicologia, que eu faço questão de marcar para vocês aqui. E um dos grandes nomes da teoria das relações humanas foi Elton Mayo, né? Elton Mayo é um dos grandes nomes aí a ser guardado da teoria das relações humanas. Lembrando sempre que as teorias elas vão evoluindo. Essa teoria das relações humanas, ou escola humanística da administração, é uma das escolas mais importantes que nós temos dentro da administração. Ela é tão importante que nós vemos ela hoje em dia, depois de passadas muitas escolas, ainda nós vamos ver ao longo aí da nossa caminhada, depois de passar muitas escolas da administração, a escola das relações humanas ainda é uma das mais importantes dentro do estudo da ciência da administração, beleza? E aí, uma das grandes conquistas, digamos assim, foram as experiências realizadas na fábrica de Hawthorne, né? Que foi realizada entre 27 e 32 sob a coordenação do Elton Mayo. Uma coisa que você precisa de saber aqui é que puseram em xeque aqui os principais postulados da teoria clássica. Então a teoria humanística ela veio para isso, para colocar em xeque os principais postulados da teoria clássica da administração. E aí as experiências de Hawthorne, professor, por que esse nome? Foram realizadas na fábrica de Hawthorne, na indústria de Hawthorne, essas experiências. E uma coisa importante para você lembrar aqui, na abordagem uma abordagem clássica da administração, não tínhamos essa pesquisa, a administração enquanto ciência a nível de experimentos, e essa foi uma grande contribuição da escola humanística, que começou a ser realizado experiências. A primeira foi a primeira fase. O que eles fizeram? Colocaram 2 grupos, um sobre a influência de uma luz direta mais forte e outro sobre a influência de uma luz um pouco mais branda, para saber, foi o início das experiências, saber se a interferência da intensidade da luz tinha relação positiva ou negativa com a produtividade dos funcionários. E o que foi descoberto nessa primeira fase? Que não foi observada nenhuma diferença em termos fisiológicos, ou seja, a luz não era um fator preponderante a nível
de produtividade para a organização. E aí foi-se para a segunda fase da experiência de Hawthorne, onde foram isolados também alguns grupos, né, e medidos diversos aspectos. Aqui é muito interessante que é inserida a ideia de, se eu colocar o meu trabalhador para descansar, fazer uma pausa para o cafezinho, uma pausa para o almoço, será que vai fazer alguma diferença? E foi isso que foi observado, que realmente essas pausas, coisa que a gente já sabe hoje em dia, óbvio, nós temos hoje em dia uma consciência de que as pausas para o trabalho, o cafezinho, elas com certeza auxiliam o empregado a recuperar aquela fadiga que ele teve durante o seu período laboral. Mas antigamente, será que isso dá certo? Vamos ver com experiência. Então, até se chegar a esse consenso, foi se passado por muitas experiências. Por isso é tão importante as experiências de Hawthorne para os estudos de hoje em dia. E foi também descoberto que uma relação entre esses indivíduos foi estabelecida nesses intervalos, né? Aí tem um surgimento da organização informal, né? Olha aqui, ó, o desenvolvimento social de equipe, ele muda. Por quê? Porque você está num ambiente em que você está interagindo com os indivíduos, é muito melhor do que um ambiente em que você não interage, né? E ali você tem um clima de trabalho um pouco mais favorável. Imagina, passam a surgir afinidades a partir desses encontros informais e também amizades, né? Dessas poucas relações que os indivíduos têm aí durante o seu período de descanso. Na terceira fase, começa a adotar alguns outros tipos de pesquisa que os entrevistados da fábrica eles começam a falar, né, os empregados, para saber e tentar entender. Essa que é a ideia da teoria, né, e dessa experiência conduzida por Elton Maio. Compreender o que esses funcionários querem, quais são os anseios, expectativas, o que eles estão sentindo, o que motiva eles para o trabalho, ou seja, toda a lógica envolvida dos sentimentos, dos valores e das relações interpessoais que ocorrem dentro de uma indústria. E aí, né, a formação de uma organização informal. Veja bem, nós aprendemos até agora, na abordagem clássica, que se tinha uma organização formal, hierarquia, né, os subordinados, gerência, diretores, chefia. Então você tem toda uma hierarquia de uma empresa em que não era vista a organização informal de trabalho. Essa organização informal ela passa a surgir a partir do momento em que Elton Maio coloca esses indivíduos para interagir em pequenos intervalos de trabalho, ou parada para almoço ou para descanso. Então você tem o surgimento de uma organização informal aí dentro da própria organização formal do trabalho. Isso que é muito importante para nós gravarmos. E na quarta fase foi observado mais ainda esses experimentos, ou seja, observado que a organização informal ela surge como algo norteador para tentar se entender e compreender um pouco melhor como esses indivíduos interagem. Será que eles interagem em equipe? Ou seja, eu começo a observar o trabalhador enquanto ser humano. Isso é muito importante para entender a lógica dentro de um ambiente de trabalho. E aí, obviamente, como todas as pesquisas, vocês ouvem falar muito aí, corte de bolsa, corte de pesquisa, como toda pesquisa precisa de dinheiro, né? Não houve dinheiro na época para continuar as experiências, né? Os experimentos na fábrica de Hawthorne foram suspensos. Porém, trouxeram grandes avanços para o estudo da administração enquanto ciência, principalmente da interação social dos indivíduos. Olha aqui, então o nível de produção ela vai aumentar tendo em vista que os indivíduos eles conseguem interagir socialmente, que eles são mais integrados e obviamente surgem alguns grupos informais. Olha aí no seu slide, né? Alguns grupos informais
E os operários, eles são motivados ou punidos dependendo dessas interações grupais. Ou seja, o indivíduo ele é moralmente sancionado pelo grupo. Isso acontece em qualquer lugar, tá, pessoal? Você pode ver no seu ambiente de trabalho, que você faz estágio, na sua própria sala de aula, em que os membros de um grupo, eles aceitam ou não um indivíduo. E isso é muito importante, por quê? Porque esse grupo ele passa a supervisionar esse indivíduo, e o indivíduo ele também passa a ser influenciado pelo seu grupo, né? Aqui, ó, coloco o trabalhador, ele produz e às vezes ele é sancionado pelo seu próprio grupo de trabalho. Ou seja, você tem um grupo como balizador aí das atitudes dos indivíduos, se eles vão estar melhores para produzir ou não, se eles vão ser motivados ou desmotivados. Então você tem o indivíduo funcionando enquanto membro de um grupo aí. Alguns autores clássicos se preocupavam, né, com os aspectos formais, já dentro da escola humanística eles se preocupavam com aspectos informais. Eu vou grifar aí para você, ó, os clássicos se preocupavam com aspectos formais e os humanistas com aspectos informais da administração. E aí surge um conceito muito interessante para nós aqui, do Homo socialis. Esse é um dos conceitos bem mais importantes dentro da escola da administração humanística, porque você vai entender o homem interagindo enquanto indivíduo dentro do seu próprio ambiente de trabalho, ou seja, o homem social, aquele que interage e que responde enquanto membro de um grupo. É lógico que se você compreender, né, o indivíduo enquanto membro de um grupo, você pode explorar o máximo de potencial daquele indivíduo, ou seja, o máximo que aquele indivíduo pode contribuir com o trabalho da equipe. E para finalizar as conclusões das experiências de Hawthorne, você tem, obviamente, aí que o conteúdo dos cargos é muito interessante, você entender como aquele indivíduo trabalha em sociedade. Por quê? Porque você entendendo aquele indivíduo, seus anseios, seus valores, suas motivações, você pode realocar aquele indivíduo em determinado cargo. Fulano de tal é mais da área financeira, fulano de tal se dá bem, né, na interação com as pessoas, talvez a gestão de pessoas seria o ideal para esse funcionário trabalhar. Então, assim, é lógico, se você conhece um pouco esses aspectos, ó, no seu slide emocionais e interpessoais do indivíduo, fica muito mais fácil de você realocá-lo dentro da sua equipe de trabalho. Ok, pessoal? Então nós ficamos aí com o primeiro vídeo ainda da primeira parte da teoria ou da escola das relações humanas. E até o nosso próximo vídeo, senhores.